tabela no G8 e até sonhando com Copa Libertadores da América. Por que não sonhar, né? Diz um grande vascaíno, Paulinho Mocidade, que sonhar não custa nada. E então foi um dos grandes carnavais feitos pela querida Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, fazendo um carnaval maravilhoso na Marquês de Sapucaí, né? E agora a gente fala a respeito do novo reforço do Vasco, que já está no Rio, treinando, está no beat da CBF, pode estrear na quinta-feira contra o Atlético na Copa do Brasil e mandou este recado para a torcida. É o chileno Jean Menezes, mas que quer ser chamado de Jean David. Vamos ver. Hola amigos de Vasco, me presento, soy Jean Menezes y vengo a entregarme al 100% por esta institución, tratar de defenderlo de la mejor manera, así que les mando un fuerte abrazo y espero celebrar junto con ustedes cada fin de semana. Adiós. Aí o Jean Menezes, né, que quer ser chamado de Jean David, o nome no bid, ele tem 31 anos e veio do Toluca. Esse negócio de mudar de nome me lembrou a história do Cocada, os mais antigos aí, quem viveu aí em 1987, né? O Cocada faz o gol do título do Vasco, tem uma história, né? Entra no finalzinho do jogo, faz o gol, é expulso, e Cocada para lá, Cocada para cá, vários comemoraram comprando caixas de cocada, né, do doce de cocada, para dar cocada para os rubro-negros, aquela coisa toda, aquela encarnação gostosa de um torcedor com o outro. E depois, a gente cobrindo lá o treino do Vasco, chega o Cocada e chamou os jornalistas e disse o seguinte: olha, queria pedir um favor para vocês. Tá, qual é o favor? Eu não quero mais ser chamado de Cocada. Eu quero ser chamado pelo meu nome, que é Lucas. E aí, tudo bem. Virou notícia, né? Olha, o Cocada, o gol do título, não quer mais ser chamado de Cocada, quer ser chamado pelo nome de batismo, que é Lucas. E depois o torcedor perguntava: que Lucas é esse? É o Cocada. E ficou Lucas Cocada. Então, são coisas do futebol. Às vezes você já tem um apelido, né? E aí depois você quer trocar de nome. O Matheus Carvalho chegou, era Matheus Cocão, e agora virou Matheus Carvalho também. Então, vida que segue. Boa sorte para ele, a apresentação nesta quarta-feira em São Januário. E deixa eu falar agora da confusão de São Januário ontem após o jogo. O árbitro Jonathan Pinheiro, do Rio Grande do Sul, foi chamado ao campo pelo árbitro de vídeo, assistiu às imagens e relatou na súmula as expulsões do Fernando, número 6 do Atlético Paranaense, e do segurança Roberto Gama. O Roberto Gama, já eu falo mais sobre ele, que é uma doce figura. O Marcelo Santana pedindo desculpas ao Atlético Paranaense. Meu amigo Roberto Gama, ele utilizou as redes sociais para explicar o que aconteceu e disse que não foi para agredir ninguém, foi para defender outras pessoas e está causando uma repercussão. É um assunto que vai para o tribunal, para o STJD, e nas próximas semanas será analisado pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Pode acontecer de mais gente estar sendo punida devido a esta confusão após o jogo. Vasco que voltou aos treinamentos nesta terça-feira no CT Moacir Barbosa. Não dá tempo nem de descansar, porque já tem que pensar no jogo de quinta-feira. Quem não participou integralmente do jogo ou não jogou, treinou e está se preparando também para o jogo com a equipe
do Atlético na quinta-feira, aí é pela Copa do Brasil, o jogo das 8 horas da noite. E o atacante David segue internado, ele ainda não teve alta porque está fazendo um tratamento, né, direto na veia, e aí é muito mais eficaz. Ele que teve um problema no rosto, inchou, um problema de pele também, e o Vasco resolveu fazer esta internação para que ele tenha uma recuperação mais rápida e pode até treinar, já quem sabe na quinta-feira existe essa possibilidade. Boa sorte aí, boa recuperação ao David. Torcedor, chega de falar do que ocorreu ao final do jogo Vasco e Atlético Paranaense na última segunda-feira, toda aquela confusão. Acabou, deu. Até um certo momento, tínhamos que falar. Agora fica Vasco e Atlético Paranaense trocando farpas pelas redes sociais e torcedor colocando lenha. Acabou. Deu. Agora isso vai ser discutido em outra esfera, se for o caso. Não interessa a quem gosta de futebol propagar mais esse tema. O jogo acontece amanhã e não pode ter o clima de guerra. Chegou a ser ecoado pela arquibancada, né? Guerra, quinta-feira é guerra. Isso fica na arquibancada. Eu acho que já extrapolou. Já foi falado, já foi visto, as imagens elas estão aí e pronto. Vamos para o jogo de amanhã. E para esse jogo, o Vasco já vai ter o Jean Menezes, que chegou na sexta-feira e ontem saiu o nome dele no BID. E foi fundamental que isso acontecesse. Por quê? Porque tinha muito torcedor dizendo, porra, tem jogador que chega no Flamengo e joga. Jogador chega no Fluminense e joga. E no Vasco não. Como que no Vasco não? O cara chegou na sexta-feira, final de semana não há que se fazer muita coisa. Segunda-feira, os processos burocráticos, o atleta tem que ter CPF no Brasil, tem que ter visto de trabalho, tem que assinar contrato, tem que regularizar, tudo isso foi feito. Terça-feira o nome está no BID e ele está pronto para jogar na quinta-feira. Então não coloca o Vasco abaixo dos outros, não. Há casos e casos. E o Vasco tratou com agilidade. E o Jean Menezes vai para o jogo. Está à disposição. Ele vinha atuando no futebol mexicano. Não há porquê ele ficar fora do banco de reservas. É reforço para o Vasco no jogo de amanhã diante do Atlético Paranaense. E mais, o Jean Menezes vai falar ao vivo na hora do Vasco, a partir do meio-dia, aqui no canal do YouTube. Tá ligado? Entrevista com Jean Menezes, novo reforço do Vasco. Não perca, hein? Por isso que eu digo, se inscreva no canal e ative as notificações. Novos reforços para o Vasco da Gama. Paiva, técnico, falou sobre. Eu sempre falo, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho no grupo, confio muito nos atletas que eu tenho, confio muito no Maicon, no João, no Léo, no Rojas, no Lincoln, no Luiz Gustavo. Então são jogadores talentosos, jogadores mais experientes, jogadores mais jovens, e eu tenho certeza que a gente vai dar conta do recado que a gente tem. Se vier alguém para agregar, será muito bem-vindo, mas a gente tem capacidade de evoluir, de melhorar, e coletivamente, individualmente e por setor, e é essa busca incessante que a gente vai ter de melhorar, mas eu acho que a gente está no caminho certo. A nossa torcida ela é muito exigente, né? Terem paciência, porque a gente tem um grupo bom, a gente tem bons jogadores, a gente tem jogadores que podem suprir a ausência dos jogadores que são, na teoria, titulares, e acho que a gente tem muitos jogadores de qualidade. Então a gente tem que confiar mais nos atletas que a gente tem, nos atletas do grupo, tentar empurrar para cima, porque jogar no Vasco não é fácil, a pressão é sempre muito grande, mas eles têm qualidade, né? E se a gente inverter aí essa balança de apoiar mais, a gente tenho certeza que a gente vai evoluir muito como equipe aí, como coletiva.